Oi, bora comigo uma rotina da tarde com um bebê de 4 meses. Henrique acordou, a gente acordamos. Agora, ó, chorando. Henrique, mãe tá dando mamar pra Henrique e vou me arrumar pra ir pro mercado. Não consegui encontrar o outro meu hidratante, então a gente vai usar esse aqui, que é super bom e recomendo muito. Sempre bom passar hidratante antes de passar a maquiagem, né? Porque senão o textinho espinha, aí fica uma feia, não. Hidratante. E olha como o vídeo tá.